Estamos ainda fazendo nosso trabalho de casa, vocês aí também guardadinhos, mas tenhamos uma certeza, estamos todos sendo cuidados por Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.
minhas irmãs do Centro Espírita Casa de Tiormindo, é com alegria que retornamos a esta casa através do YouTube para refletirmos sobre a mensagem de Jesus. Esta semana tivemos a oportunidade de refletir sobre o Evangelho, mais precisamente sobre o tema Vitória do Amor, compartilhando com os irmãos da Confraternização Espírita Baiana. Agora estamos com os irmãos, nessa mesma semana, com os irmãos do Centro Espírita Casa de Tiormindo. Tudo isso graças ao advento da internet e a todo esse avanço da tecnologia. Principalmente esse período que ainda vivenciamos, né? A pandemia, que ainda se faz necessário todos os cuidados. Mas o uso de tecnologias, ele vem realmente, como muitos profissionais da área de ensino vêm reforçando, veio para ficar. E nós, espíritas, aproveitando também do progresso e das tecnologias para multiplicarmos cada vez mais essa mensagem viva do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, que Jesus nos inspire nas reflexões desta noite, e todos aqueles irmãos e irmãs espíritas e não espíritas que assistirem esta palestra possam retirar o máximo de ensinamento, né, que pudermos compartilhar, e também fazer as suas reflexões, análise. Afinal de contas, todas as reflexões que iremos fazer, ela tem essa finalidade de incentivar justamente o autoconhecimento, a autorreflexão, a autoanálise. Então, que Jesus nos ilumine nestas reflexões de hoje. E tem uma purificação mental quando compartilhamos o tema com o nosso irmão Celso Seara. Tinha um intuito justamente de pensarmos um pouco sobre como anda esse universo tão complexo que é a nossa mente. Como estamos cuidando desse instrumento que Deus nos concede para vivenciarmos as nossas experiências encarnatórias. E quando eu pensava no tema, meditava um pouco sobre o tema purificação, eu me lembrava do filtro, esse filtro d'água, onde a água passa por uma estrutura do filtro do aparelho e que recolhe, né, ali as impurezas, filtrando, por isso o nome, filtrando a água e deixando-a livre das impurezas. Obviamente que esta água, ela vai nos proporcionar o bem-estar, saúde, vai nos nutrir com os elementos que ela compõe. Se ela não estivesse filtrada, poderia nos levar a alguns danos, a depender de micro-organismos ou alguns elementos que poderiam causar danos ao nosso organismo. E aí me chamou a atenção justamente para essa correlação com as experiências do nosso dia a dia, pois todos percebemos que estamos sendo bombardeados por inúmeras informações. Todos os dias chegam até nós milhares de informações, notícias, acontecimentos. E nesses tempos de tecnologias, da informação e comunicação, de massa, as redes sociais chegam muito rápido até nós.
informações falsas, inverdades. Mas as informações que chegam, elas chegam numa velocidade tão grande e também temos vivenciado do nosso cotidiano. Uma vida muito agitada, corrida, e não paramos para fazer justamente essa filtragem. E muitas pessoas se alimentam destas informações. De alguma forma se permitem. Quando não, além de se contaminarem, compartilham com outras pessoas que também, um pouco invigilantes, se permitem também se contaminar. E assim sucessivamente. Então é importante pensarmos como anda a nossa mente. Então a proposta do tema purificação mental, ela parte justamente desse princípio. Que filtro estamos utilizando? Como estamos cuidando dessa mente? Para evitarmos que essas situações nos tirem aquilo que é de mais precioso, que é a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio íntimo. De que forma poderemos nos blindar dessas situações? De que forma poderemos cuidar da nossa mente de modo de que ela permaneça saudável, harmoniosa e feliz, irradiando e vibrando pensamentos bons, ondas mentais saudáveis, como nos ensina Jesus, como nos propõe Jesus, que soube fazer muito bem. Afinal de contas, na sua época também, ele vivenciou situações que não foram agradáveis. Na época dele também existiam calúnias, discórdia, violência, e ele cuidou da sua mente, proporcionando bem-estar íntimo e compartilhava também esse bem-estar com todos os que ele encontrava. Então poderemos meditar um pouco sobre isso. Então nas reflexões que iremos fazer nesta noite, não poderíamos deixar de trazer um ponto muito interessante de um e-book. Um e-book que eu li um trecho recente e já estou programando para continuar a leitura. É do Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que é o sobrenome dele. O nome do livro é O Mecanismo da Vida Consciente. Eu achei logo na primeira leitura assim, pontos muito interessantes, que eu me lembro muito de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Examina tudo e retém o que é bom. Ao contrário de claro, e respeitando também as opiniões, mas existem pessoas que automaticamente, quando fala assim, esse livro é de autoajuda, aí já não lê nada. De repente poderia ler um trecho, uma linha, um parágrafo, um capítulo, um livro, e depois fazer sua análise. Mas existem pessoas que já selecionam um determinado tipo de leitura, só leem um determinado livro, eu só vou ler a Bíblia, eu só vou ler o Evangelho, ou só vou ler as obras da codificação espírita. Então nós espíritas deveríamos ter essa amplitude psíquica, essa amplitude mental. Fazemos a leitura de tudo, o que pudermos, o que tiver ao nosso alcance. E sabermos selecionar. Isso me interessa, não me interessa. Não quero me aprofundar nisso. E fazemos justamente, ou quero me aprofundar mais neste conteúdo, neste livro. Nós somos livres para fazermos essas escolhas e deveremos fazê-las com a racionalidade, com o bom senso. Então Paulo de Tarso nos ensina justamente isso. Examina tudo e retém o que é bom.
Eu retirei esse trecho: tempo que se perde é vida que passa, sem perspectivas de recuperação. Olha que legal. Tempo que se perde é vida que passa, sem perspectivas de recuperação. Do livro Mecanismo da Vida Consciente. Então, quando eu parei para refletir esse trecho do livro, eu fiquei pensando, eu não quero que o tempo passe, que na verdade ele segue, né, o curso dele. O tempo segue o curso dele. E eu, neste tempo, neste curso, no tempo, eu não quero perder a oportunidade. Ou as oportunidades que um dia, pela ignorância, eu fui perdendo, ou por estar envolvido com outras atividades que considerei mais importantes, e fui perdendo. Perdendo os momentos, as experiências, as vivências. Então, as perspectivas que eu tenho hoje, elas são perspectivas muito melhores. Então eu tenho tentado selecionar na minha mente o que é que eu absorvo. Selecionar nos meus pensamentos o que é necessário, o que é urgente, o que realmente importa. Só que aí eu encontro, assim como muitos encontram, em suas mentes, os hábitos, os costumes, as ideias, os sentimentos que foram acumulados ao longo do tempo, numa época em que não tínhamos essa clareza, como hoje temos. A doutrina espírita, ao longo de muitos anos, de alguns anos, né, já vem me ajudando nesse processo, principalmente com relação à fé raciocinada, que me ajudou muito. Então, quando eu paro hoje e penso sobre isso, eu não quero mais deixar esse tempo passar de modo que eu não esteja acompanhando o movimento do tempo, aproveitando os momentos e as situações e experiências que esse tempo tem oportunizado. Então eu tenho tentado deixar a minha mente, ou trabalhar a minha mente, para que haja espaço. A exemplo do que a gente percebe hoje na tecnologia, né? Nos computadores, notebooks, né? O HD, que vai armazenar ali as informações. Então eu tenho tentado deixar espaço no celular, né? Queremos fazer aquele registro importante, aquele momento que a gente não quer perder, e aí não tem mais espaço, porque tem uma série de coisas que ficaram ali armazenadas ou acumuladas num momento, numa ideia que a gente pensava que era o momento ideal. Então, assim, fazendo essas analogias e fazendo esses contrapontos, é importante pensar o que precisamos fazer para purificarmos a nossa mente. Então nós temos o amparo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos outras obras espíritas que nos dão essa condição, né, para encontrarmos essas respostas, ideias, sugestões, diretrizes, para que após a análise e a reflexão profunda, possamos retirar o ensinamento e aplicá-los na nossa vida. E automaticamente mantermos esse estado de bem-estar, de equilíbrio. E conseguirmos viver e sobreviver também a essas experiências do dia a dia, onde também nós somos impulsionados ou empurrados, né, por ideias, por sugestões que nos levam nessa direção de acharmos que, se não agirmos dessa forma, nós estamos ultrapassados. Estamos acompanhando o movimento da atualidade. Então tem muitas pessoas que estão assim, vivendo equivocadamente, sem parar para fazer uma reflexão, para fazer uma análise, seja individualmente, né, conforme as suas condições, ou também quando não
não puder fazer sozinho esse tipo de situação de revisão, procurar um profissional da área de psicologia, né? Os terapeutas, para ajudar nesse processo. Mas Jesus nos ensinou, né, toda uma terapêutica da quietude íntima, dos momentos de prece, do recolhimento íntimo, né, para ali no silêncio íntimo fazermos essa introspecção e fazemos também nesse momento e nesse movimento as nossas preces, as preces intercessórias, as nossas rogativas, e estudarmos o que está acontecendo na nossa mente, ao nosso redor, o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado. Eu me lembro de uma situação que, assim, algumas situações me inquietavam muito, e aí eu li um livro. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar, né? Sugerir algumas leituras que eu faço, que algumas pessoas também me indicam. Eu me lembro que eu comprei esse livro, eu estava no Rio de Janeiro. Que legal. É bom lembrar. Eu faço registros nos livros, que eu coloco comprado no lugar que comprei, na época que comprei. Estava no Rio de Janeiro, no dia 29/10/2016. Na Livraria Cultura, no centro do Rio de Janeiro. Na época eu estava na companhia da hoje minha amiga Josi, ela na época minha companheira, irmã também de ideal espírita. E aí estávamos no Rio nessa época. E aí compramos na Livraria Cultura, né, do centro do Rio. E aí eu li esse livro, Os Quatro Compromissos. Esse livro do Dom Miguel Ruiz, né, da filosofia tolteca, um povo mexicano. E aí ele, lendo esse livro, ele trouxe uma reflexão muito oportuna, que eu precisava muito na época, que me deu mudou assim algumas conexões na minha mente, me ajudou, né, nesse processo, que ele disse da importância de verificar, avaliar o sistema de crença pessoal. E não é só o sistema de crença ligado à questão religiosa, não. O sistema de crença acerca de tudo. E aí eu fui fazer uma série de reflexões a esse respeito. Porque ao longo da minha história foi se acumulando na minha mente um sistema de crença. Isso pode, se não pode, isso deve, se não deve. As opiniões de pai, de mãe, de irmão, de amigos, de professores, de padres, de religiosos evangélicos, né, também de irmãos espíritas, ao longo de toda essa minha história de vida, né, as experiências, os meus pensamentos, aquilo que eu fui consolidando também, acreditando e identificando como algo que era importante para mim. Mas quando eu li esse trecho que ele fala sobre o sistema de crenças, de que muitas vezes esse sistema de crenças nos aprisiona, e aí me tocou bastante, profundamente. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e aí fui fazer algumas mudanças na minha vida, nas minhas atitudes. E aí eu cheguei a entender algumas coisas que estavam na minha mente e procurei ao longo do tempo e destrinchando, né, interpretando também de outras formas, e fui ajustando melhor os pensamentos, né, as ideias. Claro, consolidadas com outros conteúdos, outros textos, principalmente a codificação espírita, né, as obras da veneranda Joana de Ângeles, que trabalha muito a questão da psicologia profunda, os estudos de Jung, né, de Carl Gustav Jung, sobre o processo de individuação e assim sucessivamente, né. Tem uma obra da veneranda Joana de Ângeles magnífica, vocês já devem conhecer, que é Autoconhecimento, né, uma das obras da série psicológica, autodescobrimento, né, autodescobrimento. E eu li muito também esse livro e me ajudou bastante.
Então, pensar sobre esses aspectos de purificação mental, ele parte também desse princípio de desapego de algumas coisas que a gente consolida como verdade ou como importante, e que vai nos mantendo ali apegados, aprisionados. Conceitos, preconceitos, ideias concebidas numa determinada época, num determinado momento, num determinado contexto, e que chegam até a atualidade, às vezes como ideias imutáveis, ideias que não podem ser modificadas. E nós espíritas deveremos fazer essa reflexão profunda. Tanto que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos aconselha que diariamente a gente possa fazer isso. Antes de dormir, fazemos uma avaliação, uma análise do dia. Como foi o meu dia? O que eu posso melhorar? O que eu posso aprimorar? Como foram meus atos, minhas atitudes, meus sentimentos, minhas emoções, e assim sucessivamente. Então a gente precisa fazer isso. Observarmos a nossa mente e colocarmos como que um filtro para que tudo isso possa passar, e o que não for agradável, desejável, interessante, nem para nós nem para os outros, ser descartado ou ficar em um lugar que para ser avaliado ou reavaliado e posteriormente ser substituído. Então, ideias que já não cabem mais precisam ser aprimoradas, melhoradas, descartadas. Isso vai depender de cada um, do projeto de cada um, dos sentimentos, né, das emoções, dos ideais. E aí é por isso que é um processo muito individual, não é um processo que alguém diga, faça isso, haja dessa forma, pense dessa maneira. Mas sugestões, ideias, né, pensamentos, experiências, exemplos, né, nós temos vários para nos ajudarem. Assim também orientações profissionais, cuidados profissionais. Então, assim, é importante pensarmos sobre essa purificação. Purificar, manter a mente pura no sentido de o máximo que pudermos, né, evitarmos a contaminação dessa mente. E se em algum momento, pela vulnerabilidade, pela falta de hábito, de costume, ou até mesmo por mantermos hábitos e costumes que já estão consolidados, como falamos anteriormente, por alguma forma, e possamos nos atentar a isso e fazermos um movimento para, aos poucos, ir mudando essa sintonia, melhorando essas vibrações para uma quietude íntima. E automaticamente a gente vai superando os medos, as ansiedades, vamos nos tornando cada vez mais atentos a tudo que está acontecendo conosco, né, ao nosso redor, com os nossos entes queridos. E aí teve como temos o hábito de ler e de ler, como falamos, né, de diferentes conteúdos. Aí comprei um livro. Esse livro já tem 6 anos. Interessante. Eu abri esse comprado na revista Avon. Eu me lembro, eu vi esse livro na revista Avon, gostei do título. Eu disse, eu vou comprar. É esse livro aqui, ó. Aí tá vendo que eu falei do clássico de autoajuda. Aí tem pessoas que quando lê assim, falam, é autoajuda, não vou ler não. Aí eu peguei e falei, eu vou comprar esse livro. É de Hugh Prater. Hugh Prater, ele já desencarnou. Encarnado, ele era ministro da Igreja Metodista Americana. Ele já desencarnou. Desencarnou em 2010. Ele era do Texas. Interessante. Como ele coloca, eles colocaram na editora Sextante,
que é a editora que publicou esse livro. E aí eu fui ler, né, separando alguns pontos e tal, e tem muitas ideias interessantes aqui, muitas ideias. E um dos pontos que eu gostei muito do que está aqui, que eu separei aqui, que ele nos alerta para justamente fazermos esses estudos, né, da nossa mente, conhecer a própria mente. Aí ele nos recomenda nesse livro de onde veio este pensamento. Eu fiquei assim, não, é verdade, né, a gente parar e pensar, mas de onde veio esse pensamento? Tem pessoas que fazem isso, né? Meu Deus, eu estou pensando isso. Por que estou pensando isso? De onde veio esse pensamento, né? São ideias, sugestões, e nós espíritas sabemos que muitas ideias e muitas sugestões, eles não só vêm dos espíritos encarnados, vêm também de espíritos desencarnados. Muitos transtornos, né, emocionais, psíquicos, comportamentais, muitos processos obsessivos, eles acontecem justamente por essas ideias que vamos alimentando, uma ideia despretensiosa, e ali vai permanecendo, vai ficando, e daqui a pouco toma lugar. E aí os processos se tornam mais complexos, né? Os processos obsessivos. Aí é importante estudar o capítulo das obsessões. Na codificação espírita e nas outras obras espíritas, que são os estudos, né, também, e de outros autores, de outros espíritos também. Então, é importante a gente parar para pensar, né? De onde vem esse pensamento? Por que eu estou pensando isso? Aquele pensamento, aquela ideia fixa que vai e volta, e circula, e vai e volta. Mas, meu Deus, não estou conseguindo sair desse pensamento. O que é que está acontecendo? Jesus nos orientou o recurso da prece. É uma onda de pensamento salutar, né? De pedir ajuda, de pedir socorro, principalmente nesses momentos. Outros vão entrar na onda mental mesmo e vivenciar tudo aquilo que está vindo, sem filtro, sem nenhum registro, não é? Sem nenhuma análise, sem nenhuma reflexão. Então, assim, tudo que está chegando até nós, ideias, sugestões, mensagens. Abre o celular, tem uma mensagem lá. Uma mensagem. Abriu, leu, já pronto. Não filtrou, já se tornou um pensamento que vai ser difícil sair. E aí compartilha com outro. Passa o dia todo. Aí antes chega a noite, no dia, aí mal-estar, aquela sensação, não aproveitou o dia, porque ficou com aquela ideia fixa, aquele pensamento deprimente, aquela onda mental desagradável. Então é importante termos esse cuidado, né, de pararmos para refletir sobre isso. Ele disse que estou no céu ou no inferno dependendo de onde direciono minha atenção. Eu achei muito legal também isso. Porque essa questão de céu e inferno, né? Essa parte alegórica, essa parte do estado de céu, se pensarmos nos estados de íntimo de bem-estar, de uma mente tranquila, quieta, serena, harmoniosa, passa por uma ou outra situação difícil ali ou desagradável, sai um pouco do eixo, mas retorna imediatamente, né? Mantendo a paz e o equilíbrio. E aquela condição do inferno, que é aquela condição de manter justamente o tempo todo aquela situação. Pensamentos pessimistas, negativos, ideias enviesadas, equivocadas, perturbadoras, estresse, mal-estar, queixa, reclamação. Tem pessoas que não conseguem sair dessa onda, desse estado, né? Passa até a impressão de que sente prazer em viver isso. Mas também poderíamos sentir prazer com outro estado vibratório, um estado melhor, de uma paz íntima, né? Quietude. Não é forçar nem forjar esse estado. É estarmos atentos a isso. Lembrando assim, ó, o que é que eu quero que chegue até a minha mente? Se for algo bom, salutar, agradável, benéfico,
harmonioso ou eu quero estados mentais inquietos, de chateação, de queixa, de reclamação, e assim vai. Então é importante fazermos essa análise, né? Esse filtro que purifica essa mente, que seria justamente esses pontos de meditar. Meditar. Atenção plena. Prece. Reflexão. Análise. Cuidado. Crítica. Chega a informação, vou criticar, deixa eu analisar. Fazer ali uma revisão do que está vindo, do que está pensando, esse pensamento, essa ideia. Então essa é uma sugestão muito interessante. Este pensamento é uma fonte de sofrimento ou de conforto? Ele também sinaliza, né? O Yogi Prata. Muito interessante esse livro. Aprenda a viver em paz. Porque às vezes estamos tão apegados àqueles hábitos e costumes que pensamos que viver assim, com a mente inquieta, agitada, estressada, agoniada, atormentada, é o estado de bem-estar. Mas só vamos perceber isso muitas vezes quando não tem mais jeito, né? Não tem mais volta. Ou quando causamos alguns danos maiores, quando nos precipitamos, quando nos vemos em situações que não tem volta. Eu estava refletindo sobre um brocado popular, né? Todo mundo conhece, que é Mente Vazia, Oficina do Diabo. Eu estava pensando, falei assim, a mente vazia, a oficina do diabo. É aquela assim, a mente vazia vai ser espaço aberto para situações desagradáveis, ociosidade, pensamentos ruins, né, coisas que não são boas, planos que não são planos de destruição, né, de desdita e tal. Mas eu também pensei assim, a mente cheia de ideias perniciosas, né, de vícios, de maus hábitos e maus costumes, possivelmente também, e temos, né, já sabemos que não é também agradável. As consequências não são boas. Então aí resta-nos pensar no equilíbrio, né? O equilíbrio da mente. Então é mantermos a mente em harmonia, serena, quieta. Mantermos essa mente num estado em que possamos nos harmonizar consigo, com o universo, com todos, com o todo. Então, a mente preenchida com ideias, informações, com conteúdo, com energia positiva, ativa. Não é a mente vazia, ociosa, que vai justamente acrescentar as ervas daninhas, né, para se desenvolverem e produzir frutos que são ruins. No caso ali, né, os sentimentos que não são bons que vão sendo alimentados. Mas pensarmos de mantermos essa mente preenchida com conteúdo de valor, conteúdo que é útil para nós e para todos na humanidade. Olha que bacana. Aí o Yogi Prata, ele nos diz pô, muito interessante. Aí ele fala sobre a questão de relacionamento, de comportamento. Olha que legal. Muito bom. Então é importante, ele diz aqui, a unidade e a vontade de pensar sem sentir medo.
Olha que legal. Nunca tenha medo de ampliar a definição de quem você é. Ah, isso aqui é muito legal. Se a paz é minha prioridade, então preciso proteger minha mente do que a envenena. Olha que legal. Olha o que ele diz. Mesmo que eu acredite ser pouco influenciável, qualquer conceito, ensinamento, livro ou conteúdo que aumente a minha sensação de estar sendo posto de lado, que faça com que eu me preocupe com os limites da capacidade dos outros de mudar, o que aumente minhas suspeitas com relação ao meu companheiro, meu filho, outros entes queridos ou companheira, não pode me conduzir ao tipo de relacionamento que almejo. Deus ensina o amor, não a preocupação, a certeza, não a dúvida, a união, não a separação, a esperança, não o medo. Olha que legal. Então é importante pensarmos, né? Examina tudo, retém o que é bom, retira aquilo que vai nos direcionar, né? Para esse caminho de quietude, de paz íntima, né? De pensamento no bem. Eu separei também uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Esta obra também é muito interessante. Muito interessante. Porque o Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso irmão Chico Xavier, ele separou 30 mensagens aqui sobre nossas atitudes, né? Vivências no trabalho, na profissão, na sociedade. Olha que legal. O dever, o hábito. Aí eu separei aqui. Deixa eu ver aqui. Separei um texto. Este livro, essa página que eu vou ler, ela foi psicografada por Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, no dia 11 de fevereiro de 1958. Olha que quanto tempo já tem. Eu tive a felicidade de também estar em Pedro Leopoldo e até o Centro Espírita, né? Que Chico fundou lá em Pedro Leopoldo, de conhecer os irmãos de lá, de vivenciar uma experiência com os irmãos, né, da casa, de proferir uma palestra lá no Centro Espírita. E foi uma alegria muito grande. Uma honra vivenciar essa experiência. E Emmanuel nos diz: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, como estão os nossos pensamentos? Que realmente tem povoado a nossa mente com mais frequência? Que ideias e sentimentos estamos alimentando, gerando, absorvendo, mantendo em nossa esfera íntima, né? Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Que lindo. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então é importante pensarmos sobre isso. Quando a gente liga a TV, quando a gente abre o celular, as notícias que vêm, que aparecem, são aquelas, a maioria, né, das notícias, vem bombardeando nossa mente com ideias que não são agradáveis. Assim também os nossos projetos, os nossos
planejamentos, as perspectivas de vida. Tudo isso precisa realmente ser muito bem pensado e cuidado para não enveredarmos nesse caminho de inquietações, de perturbações, de ansiedades quando não conseguimos dar conta ou realizarmos aquilo que num determinado momento consideramos como mais importante. O tempo passa e aí depois pensamos, meu Deus, não era tão importante assim. Então, a nossa mente precisa ser bem cuidada. Purificarmos com o filtro da razão, o filtro do bom senso. A fé raciocinada, que é a fé de nós todos, né? Espíritas. Aí tem uma outra obra que fomos buscar uma reflexão também para consolidar esses pensamentos e ideias, né, das reflexões da noite. É deste livro aqui que também, assim, eu gosto muito dele. Gosto muito desse livro. Ele já tem outras edições, mas esse livro aqui, esse livro é da edição de, deixa eu me ver, 1987. 1987. Responsabilidade. Ele já está com a nova edição, a nova capa. Como sempre, a equipe da Editora Leal capricha, né? Nas imagens, nas atualizações. Muito interessante. No capítulo 18. O capítulo 18 é um capítulo que a nossa irmã Joana de Ângeles ela reservou para justamente para esse título de Pensamento em Ação. Pensamento em Ação. Capítulo 18. O pensamento é fonte inexaurível oferecido pela divindade para construções de beleza, de perfeição e de paz. A gente está precisando muito de trabalharmos a nossa mente, produzindo ideias que são ricas de beleza. E quando falo ideias, é na composição do pensamento, das palavras, no diálogo, na escrita, na composição musical, né? Nas palestras de um modo geral, no bate-papo em família, no cotidiano, de levarmos beleza a esses momentos, com todo cuidado, pois nós vamos encontrar pessoas em estados emocionais, sentimentais e psicológicos, né? Das mais variadas formas, né? Estilos e modo de ser e de viver. E como espírita nós deveríamos ter esse cuidado, né? De respeitarmos os pensamentos, as atitudes, mas temos o cuidado de não sermos coniventes com certas atitudes. E aí precisamos da vigilância. E também do cuidado com o outro, né? Para não ferirmos também, nem inquietarmos ninguém. Projetando-se em qualquer direção, termina por modelar no campo das formas o que de início é somente uma onda mental. Olha que legal. Mente a mente vinculam-se os indivíduos pela identidade de aspirações. Ideia que se irradia é força que busca resposta. E aí, imanta-se. Vincula-se o pá. E aí, começa. E aí geram as afinidades, e assim sucessivamente os hábitos, os costumes, os vícios, e aí o caminho de volta é mais difícil. Nem sempre, no entanto, o pensamento avança no rumo em que é projetado, gerando campo vibratório em torno de quem o emite. O teor de que se reveste produz efeitos que passam a comandar o seu agente. E aí ela nos recomenda
Canaliza teu pensamento na direção dos elevados objetivos existenciais. Como sugestão, gente. Capítulo 18, meus irmãos, minhas irmãs. Pensamento em ação. Deste livro. Responsabilidade. De acordo com a conduta mental, assim transcorrerá a tua vida. Quando ideias negativas te coagirem a mente, intentando fixar-se, sobrepõe-lhes as do bem e do amor. Nenhuma pessoa normal vive sem pensar. Assim, a sabedoria recomenda que se eleja o tipo de pensamento que deve constituir emulação e vida para felizes desiderados. Quem não comanda o pensamento, direcionando-o para a vida superior, tomba ali nas malhas, derrapando no sofrimento desnecessário. Pensa, portanto, bem e segue em paz. Olha que maravilha. Quem não comanda o pensamento, direcionando-o para a vida superior, tomba ali nas malhas, derrapando no sofrimento desnecessário. Então é esse filtro que precisamos colocar na nossa mente, purificando-a e aquietando o íntimo. Automaticamente o pensamento vai fluir melhor, a vibração também melhora, os bons espíritos já vão ter mais acesso a este campo vibratório, receberemos uma carga energética mais saudável, iremos angariar também a companhia, a simpatia de espíritos na mesma vibração, sejam eles encarnados, sejam desencarnados. Automaticamente a gente vai sentir uma vibração melhor no nosso cotidiano, um estado de ânimo, a necessidade de mudança de hábitos, de costumes, passo a passo, né? Sem pressa, sem agonia, mas também sem ociosidade, sem aquele tempo, né, de um dia que nunca chega. Então é oportuno pensarmos sobre isso, de fazermos justamente esse sentido, como falamos inicialmente, né, da mensagem do Carlos Bernardo Pecotti, no livro O Mecanismo da Vida Consciente. Tempo que se perde é vida que passa, sem perspectivas de recuperação. E aí eu separei para finalizar, né, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, e sugerir este livro aqui, Espírito Simbá, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. Olha que essa capa é muito bonita. Poemas de Paz. É tipo um livro de mensagens para serem lidas diariamente, como se fosse um diário, algo mais ou menos assim. E foram mensagens que foram chegando, né, nas reuniões mediúnicas ao longo do tempo e foram sendo guardadas por esse espírito que trazia realmente essas mensagens belas, né, ao longo assim, né, durante as atividades das reuniões mediúnicas. A primeira edição dela foi em 1970. Esse já é uma edição mais atual. E aí eu separei a mensagem que vem culminar, né, e trazer toda essa reflexão de hoje, essa mensagem de Simbá, do Espírito Simbá. A paz real se faz preceder de um desapego total a tudo quanto pode gerar perturbação e sofreguidão. Não é fruto da negligência ao dever, nem se deriva do acúmulo possessivo. Resulta do perfeito equilíbrio entre a consciência e a correta execução do encargo que compete. Aquele que consegue livrar-se em serenidade, concluída cada tarefa, e tem consciência de novo compromisso a executar, permeia-se de paz. Pois que essa, em vez da inatividade, alimenta-se do ritmo harmonioso do próprio labor.
A paz real se faz preceder de um desapego total a tudo quanto pode gerar perturbação e sofreguidão. Então a escolha, a manutenção, a permissão, o cuidado depende de cada um de nós. Tenho certeza que lendo esses trechos, esses textos, essas mensagens, me sinto motivado e estimulado a reler, a refletir mais uma vez e a continuar lendo, revisando, para ir aos poucos também incorporando esses pontos na minha vida, nos meus costumes, nos meus hábitos. Sou um espírito espírita em desenvolvimento também, tentando assimilar cada ponto, cada mensagem, tentando interpretar, traduzir e compartilhar com todos os irmãos que assistirem esse vídeo, que estiverem conosco nas doutrinárias, nas casas espíritas, sobre essa linda mensagem de Jesus. Essa semana é uma semana muito especial, dessas atividades todas programadas. Os vídeos, olha o primeiro vídeo, esse vídeo agora. Na sexta-feira estaremos à noite no Centro Espírita Canteiros de Fraternidade. No sábado estaremos no Centro Espírita Cristo Redentor. Então uma semana especial para mim, no sentido de reforçar a importância do trabalho, de manter a mente nesta sintonia com Jesus, tentando purificar a minha mente, os meus pensamentos e transformar ideias equivocadas e acumuladas, armazenadas ao longo do tempo, tome um outro sentido, uma ressignificação, ou quando não, uma eliminação, para não mais me envolver em perturbações, em equívocos, em atrasos, para que ao longo dos dias eu também possa, com vocês e com vocês, ao longo dos tempos, nos tornarmos espíritos melhores, vibrando numa sociedade mais harmoniosa, mais feliz, uma sociedade mais fraterna. Que Jesus nos ilumine e nos inspire. E que essas reflexões possam servir de incentivo, de alento, de consolo, servir de amparo para aqueles mais necessitados, que possa despertar também aqueles que buscam, ideias, pontos de reflexão, e nos tornarmos cada vez mais livres, purificando a nossa mente com a energia, com o amor e a mensagem de Jesus. Que tenhamos dias de muita luz, de muita paz. Sintam-se todos abraçados carinhosamente por este irmão e amigo. Até breve.
chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas, me chamas, chamas e chamas, chamas, me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele